Alguma vez você sentiu que estava vivo, mas sem realmente estar? E caminhava, respirava e sorria, mas algo dentro de você permanecia imóvel, como se o tempo passasse apenas do lado de fora? É uma sensação sutil, quase imperceptível, mas devastadora. A morte em vida. A morte das partes de nós que não suportam a mentira do cotidiano e morrem caladas quando fingimos ser o que não somos. Quantas vezes você se perdeu tentando ser compreendido? E pior, quantas vezes acreditou que se adaptar era o mesmo que evoluir? Nietzsche dizia que o pensador profundo teme mais ser compreendido do que ser mal interpretado, porque ser compreendido significa ser visto, nu, sem máscaras, sem a ilusão do controle. E ser visto exige existir, e existir de verdade é perigoso. Significa desmantelar tudo aquilo que parecia certo, mas que apenas sustentava o medo. Vivemos num mundo onde o olhar do outro é o novo Deus. Cada escolha é medida, cada silêncio é julgado. E nessa observação constante, algo dentro de nós se curva, se adapta, se apaga. Alan Watts lembrava que não somos marionetes movidas por uma força exterior, mas o próprio universo tentando se reconhecer. Ainda assim, essa lembrança se perde entre notificações, ruídos e expectativas, e nos tornamos estranhos dentro da própria alma. Este caminho não fala de fronteiras geográficas, mas de prisões invisíveis, lugares psíquicos, emocionais, onde o espírito se acomoda sem perceber que está se rendendo. São espaços onde o eu se dissolve lentamente, onde a rendição parece paz, mas é apenas desistência. E o mais perturbador são familiares. Reconhecemos-los sem querer, como quem se vê refletido num espelho turvo. Imagine-se agora dentro de uma sala de espelhos. Mas esses espelhos não mostram o seu rosto, apenas refletem suas certezas, seus medos, suas opiniões. Cada reflexo confirma o que você já acredita. É um lugar silencioso por fora, mas ensurdecedor por dentro. Você fala, mas não ouve. Lê, mas apenas o que confirma seu pensamento. Convive com pessoas que pensam como você. Sente orgulho dessa coerência, mas não percebe que está preso. Carl Jung dizia que pensar é difícil, por isso muitos preferem julgar. E no salão dos espelhos, onde toda reflexão devolve apenas o mesmo rosto, o pensamento morre de fome. A consciência se alimenta do contraste, mas aqui não há conflito, apenas confirmação. Conheci alguém assim, culto, articulado, cercado de aplausos e repetições. Ele acreditava ser livre, mas era escravo de um reflexo. O espelho o fazia sentir grande, mas o encolhia a cada dia. Você já sentiu isso? Já percebeu o incômodo de se afastar de quem pensa diferente, como se a diferença fosse uma ameaça? É assim que começa a prisão mais sutil de todas, a prisão da mente que se repete. E talvez seja justamente ali, diante do espelho que mente e conforta, que algo dentro de você comece a despertar. Não com um grito, mas com um sussurro. Isso não é liberdade. O caminho começa aqui. Mas cuidado, o próximo passo não levará à certeza, e sim ao abismo. E só quem aceita olhar o próprio vazio pode descobrir o que realmente está vivo lá dentro. Você já sentiu aquele desconforto que nasce no corpo quando alguém discorda de você? Não é raiva exatamente. É algo mais fundo, quase físico, como se o mundo por um instante ficasse pequeno demais para conter outra verdade além da sua. Mas talvez o problema não esteja na diferença, e sim no tamanho do espelho. Um espelho pequeno só reflete o que cabe dentro dele. E quando é o próprio ego que segura o espelho, ele sempre vai escolher o ângulo mais favorável. Michel Foucault falava de prisões sem grades, instituições invisíveis que moldam nosso comportamento sem que percebamos. O Salão dos Espelhos é uma dessas prisões, uma arquitetura psíquica construída não com dor, mas com repetição. E a repetição, quando não é questionada, vira fé cega. Não a fé que liberta, mas a que imobiliza. A mente se protege da dúvida como o corpo se protege do frio. Se contrai. E quanto mais se contrai, menos espaço sobra para respirar. Pense nos gestos automáticos do dia. O tudo bem dito sem pensar. O eu sei repetido como defesa. O rolar infinito da tela em busca de algo que nunca chega.
A repetição tem o mesmo sabor do conforto, e é por isso que é tão perigosa. Ela não dói, apenas te embala, e quando você acorda, já se esqueceu de quando começou a dormir. Quantas vezes você já defendeu uma ideia não por convicção, mas por medo de perder um pedaço de quem acredita ser? Toda identidade rígida é uma fortaleza erguida sobre o medo. E toda fortaleza, por mais bela, é também uma cela. Dentro dela, a dúvida se torna traição. A curiosidade é suspeita. O diálogo é guerra. Você se convence de que preservar suas certezas é proteger a si mesmo, sem notar que está sacrificando justamente o que o torna humano, a capacidade de mudar. Lembro-me de uma mulher que conheci numa viagem. Tinha um olhar sereno e uma fala precisa. Orgulhava-se de ser coerente, de pensar igual a si mesma há 20 anos. Sou a mesma pessoa de sempre, disse com orgulho. E eu pensei, que pena, porque o mesmo que não muda não vive, apenas repete. Ela acreditava estar estável, mas era estática. Vivia dentro de um círculo feito de suas próprias certezas e chamava esse círculo de paz interior. O mais cruel é que quanto mais nos repetimos, menos nos reconhecemos. O eu verdadeiro não vive nas certezas, mas no movimento. Ele precisa do contraste, do risco, do incômodo. Sem isso, o pensamento apodrece, o olhar se turva e a alma se acomoda. É como caminhar num labirinto que parece familiar demais. Cada parede é igual à anterior, e a ilusão de avanço é apenas o eco do próprio passo. A saída desse lugar nunca está no espelho. Está no olhar que aceita ver sem se reconhecer. É preciso ouvir o que incomoda, aproximar-se do que provoca, deixar que ideias alheias desmontem o que você acreditava intocável. Isso dói. A lucidez sempre dói no início, porque arranca as camadas que te mantinham confortável, mas depois cura, e o ar entra. Quando trocamos os espelhos por janelas, o mundo nos atravessa, e junto com ele entra a vida. Então te pergunto com honestidade que rasga: quando foi a última vez que algo te fez pensar de verdade? Não reagir, não concordar, pensar. Quando foi a última vez que uma ideia te fez silêncio por dentro? Se não se lembra, talvez já esteja há tempo demais dentro dessa sala. E o espelho, lembre-se, nunca mostrará a porta. A jornada continua, mas o próximo passo exigirá algo mais perigoso. Olhar não o reflexo, mas a sombra que o projeta. E a sombra, quando é vista, nunca volta a dormir. Há um instante sutil, quase imperceptível, em que o prazer de conquistar se transforma em castigo. Quando o brilho do reconhecimento dura menos que o eco do vazio que vem depois. O sucesso, esse novo Deus moderno, promete plenitude, mas exige sacrifício. E o preço é a alma. Alan Watts dizia que tentar ser alguém é a forma mais segura de perder-se. E é exatamente isso que a comparação faz. Ela nos obriga a representar papéis o tempo todo, não para viver, mas para provar que merecemos existir. Lembro-me de um homem que trabalhava incansavelmente. Dizia que sua meta era a liberdade. Quando finalmente conseguiu o cargo que tanto sonhava, sua expressão não era de vitória, mas de espanto. Na mesma semana, outro colega foi promovido a uma posição ainda mais alta. Sua conquista perdeu o sabor em poucas horas. Não era a promoção que ele buscava, era a sensação de ser o melhor. E essa sensação, como tudo o que nasce do ego, desaparece tão rápido quanto um aplauso. A régua que usava não era dele, era a dos outros. E quando você mede a própria vida com medidas alheias, o resultado será sempre escassez, mesmo quando há abundância. A comparação é uma ilusão bem vestida. Disfarça-se de ambição, de progresso, até de autoconhecimento. Mas olhe com cuidado. O que ela oferece não é crescimento, é corrida. Corrida contra o invisível, contra o inatingível, contra todos. A mente que vive comparando transforma até a alegria em ameaça. O sucesso do outro vira ferida. A harmonia vira competição. E de repente você não vive, apenas se defende. Mas o que aconteceria se por um instante você parasse de correr? E se o silêncio depois da comparação revelasse algo que nunca quis ouvir? O inconsciente, dizia Jung, não quer que sejamos os melhores, mas que sejamos inteiros. E ser inteiro é aceitar as partes que não brilham,
as que ficam atrás do palco. No entanto, a sociedade moderna não tem paciência para a inteireza. Ela premia o fragmento que produz, que exibe, que performa. O resultado é uma multidão de pessoas cansadas que parecem felizes nas fotos, mas dormem exaustas da própria imagem. Conheci uma jovem que postava frases inspiradoras todos os dias. Suas palavras falavam de força, fé e propósito, mas seus olhos ao vivo tremiam de cansaço. Se eu parar, ninguém vai me notar, confessou um dia. Ela não percebia que a prisão não estava nas redes, mas na necessidade de ser vista. O público era imaginário, mas o cativeiro era real. Você já sentiu isso? Essa urgência invisível de provar que está bem? Essa obrigação de mostrar que a vida está andando? Talvez não perceba, mas toda vez que você tenta corresponder, entrega uma parte do seu poder. A comparação sequestra o desejo. Faz você querer o que não quer, admirar o que não admira, seguir caminhos que não têm nada a ver com a sua alma. É um truque da mente coletiva. O desejo do outro se torna o seu espelho. E quando isso acontece, o eu se dissolve. Não em transcendência, mas em imitação. O que a comparação destrói não é a autoestima, mas a singularidade. O seu caminho não precisa ser melhor, apenas precisa ser seu. A vida não é uma escada, é um campo aberto. E nesse campo não existe acima ou abaixo, apenas direções diferentes. Mas quem vive olhando para o lado tropeça nos próprios pés. Você já reparou quanto do seu tempo é gasto tentando ser igual aos outros? Ou diferente apenas o suficiente para parecer especial? E se o verdadeiro propósito não fosse se destacar, mas se descobrir? Talvez o sentido esteja justamente em recuperar o gesto perdido. Fazer algo sem expectativa, apenas pelo prazer de fazer. Escrever sem leitores, dançar sem plateia, criar sem meta. Voltar à inocência do instante. Quando criança você não construía castelos de areia para provar nada. Fazia porque era sagrado, era jogo, era vida. E a vida, no fundo, ainda quer ser isso. Um gesto livre, um ato sem testemunha. Mas há um segredo que poucos percebem. A comparação só morre quando você se permite desaparecer um pouco. Quando aceita não ser o centro, mas parte. Quando deixa o eu descansar e o ser respirar. Nesse instante, tudo o que parecia disputa vira dança. E o outro, antes espelho, se torna horizonte. Agora feche os olhos. O que você veria se não tivesse ninguém para te observar? Talvez, pela primeira vez, veria a si mesmo. A liberdade começa quando você tem coragem de não vencer. Quando escolhe a profundidade em vez da altura, o silêncio em vez da aprovação, a coerência em vez da aparência. Ela não nasce de grandes gestos, mas de pequenos atos de honestidade interior. E talvez o primeiro deles seja admitir que muito do que você persegue não é seu, é reflexo. E um reflexo, como a própria palavra diz, é apenas luz distorcida. Há um instante em que correr deixa de ser avanço e passa a ser fuga. Nesse instante, a alma sussurra: pare. Lembro-me de uma mulher que viveu 40 anos sem nunca levantar a voz. Todos a admiravam pela calma, pela diplomacia, pela doçura. Mas quando um dia desabou em lágrimas, disse algo que nunca esqueci. Passei a vida inteira sendo agradável e ninguém me conheceu. Aquela frase ressoou como um trovão num cômodo de porcelana. Quantas pessoas vivem assim, prisioneiras da harmonia? O silêncio, quando nasce do medo, não é paz, é paralisia. Há casas inteiras construídas sobre esse tipo de silêncio. As vozes contidas, as risadas medidas, as palavras ensaiadas. À primeira vista, tudo parece estável, mas o chão vibra com a tensão de quem nunca diz o que realmente sente. Há famílias que se orgulham de nunca discutir, mas por trás das fotos perfeitas, há uma dor que apodrece no invisível. O pai sufocado pelo cansaço, a mãe anestesiada pela rotina, os filhos sorrindo em piloto automático. Cada um aprendeu a engolir o próprio grito para não quebrar a ilusão de paz. Esse tipo de silêncio é o mais cruel, porque exige manutenção constante. Você se vigia, calcula cada resposta, mede cada expressão, como se a sinceridade fosse uma ameaça. Mas o corpo não obedece à mentira por muito tempo. Você já notou como o corpo fala quando a boca se cala? A dor engolida volta em insônia.
em gastrite, em palpitações que não têm causa aparente. A psicologia chama de somatização, mas na essência é o espírito implorando por espaço. É o grito que o corpo dá quando a alma está sufocada. Conheci um homem que, após anos de repressão, começou a perder a voz. Nenhum médico encontrava motivo físico. Até que um dia, num grupo terapêutico, ele falou pela primeira vez sobre a raiva que nunca se permitiu sentir. Chorou e a voz voltou, rouca, trêmula, mas viva. O corpo não quer vingança, quer verdade. O silêncio que protege demais acaba nos matando devagar, como uma casa fechada onde o ar se torna tóxico. Há estudos curiosos que mostram que pessoas que reprimem emoções negativas por longos períodos têm maior propensão a doenças autoimunes. O corpo, incapaz de expressar o conflito, começa a atacar a si mesmo. É como se dissesse: se não posso lutar por fora, lutarei por dentro. Esse é o preço de esconder a dor. Ela não desaparece, apenas muda de forma. Mas e se o silêncio não fosse apenas ausência de som, e sim um campo de escolhas? Há um silêncio que cura, o da escuta sincera, o da pausa necessária. E há o silêncio que mata, o da omissão, o do medo, o do conformismo. Entre esses dois há uma linha fina, quase imperceptível, e nela se decide se a alma floresce ou adoece. O mundo moderno glorifica o barulho da produtividade, mas o verdadeiro perigo é o barulho interno do que nunca foi dito. Vivemos cercados por ruído, e mesmo assim continuamos sozinhos. Porque o que nos isola não é a falta de som, é a falta de verdade. A comunicação perdeu a coragem. Dizer "estou mal" virou fraqueza. Admitir o cansaço soa como derrota. Então sorrimos, e morremos sorrindo. Já sentiu esse tipo de cansaço que não é físico, mas existencial? Esse vazio morno que parece paz, mas é desistência? É o sinal de que a alma está pedindo ar, de que o silêncio virou cárcere. Mas há algo ainda mais estranho. O colapso não chega de repente, ele se insinua devagar. Um dia você para de sonhar, depois para de desejar, depois simplesmente se acomoda. E quando percebe, já não sente nada, nem dor, nem alegria. Apenas um leve entorpecimento que o mundo chama de maturidade, mas que no fundo é rendição. A alma humana não foi feita para suportar tanto fingimento. Em algum ponto, tudo o que é negado tenta voltar. Às vezes em lágrimas, às vezes em gritos, às vezes em silêncio. E é nesse retorno que começa a transformação. Porque quando o silêncio finalmente rompe, ele não destrói, ele liberta. O som mais perigoso do mundo não é o grito, é o primeiro não, dito depois de anos de submissão. Esse som divide uma vida em duas partes. Antes, quando você sobrevivia, e depois, quando começa, enfim, a existir. Você já percebeu que às vezes sorri por dentro enquanto, na verdade, está pedindo socorro? Esse é o efeito do silêncio quando se transforma em instinto de sobrevivência. Você aprende a engolir palavras, a disfarçar emoções, a se esconder atrás de sorrisos educados porque, em algum momento, entendeu que falar traz punição, que sentir demais causa incômodo, que mostrar dor é ser fraco. Mas o corpo e a alma não foram feitos para guardar tempestades. Cada vez que você se cala diante do que grita por dentro, uma parte sua morre, devagar, mas de forma certa. Romper o silêncio é assustador, eu sei. Parece suicídio emocional. Depois de anos se moldando para caber, dizer "não estou bem" soa como uma heresia. Mas é o contrário. É um renascimento. A verdade chega trêmula, com voz baixa, quase pedindo desculpas. Isso me dói. Preciso de ajuda. Essas frases pesam como terremotos, porque abalam toda a estrutura que você construiu para sobreviver. Mas abalar não é destruir, é abrir frestas. É por essas fendas que a luz entra. E sim, algumas pessoas vão se afastar, outras vão te chamar de frágil, de sensível demais, de complicado. Mas elas não se afastam de você, se afastam do espelho que você se tornou. Quando você se permite ser honesto, mostra a verdade que elas mesmas tentam esconder. Existe um tipo de coragem silenciosa que não grita nem se defende, apenas existe. É a coragem de não fingir mais. Você já foi o primeiro da sua família a dizer o que ninguém dizia?
a interromper uma linha inteira de gerações que aprenderam a engolir tudo, dói, mas é libertador. Porque quando uma pessoa se atreve a falar, todas as outras sentem a possibilidade de também respirar. A sua verdade se torna permissão. O seu gesto abre caminho. E é assim que se quebram séculos de herança emocional. Mas há um detalhe que quase ninguém conta. A verdade, quando chega, causa caos. Às vezes, no início, parece que você está destruindo tudo. As relações estremecem, as máscaras caem, a casa treme. É o preço da autenticidade. A harmonia falsa se despedaça, e o silêncio confortável se revela como o que sempre foi. Uma camuflagem. Se tudo parece tranquilo demais, desconfie. Às vezes, o que chamamos de paz é apenas medo bem ensaiado. Lembro-me de um jantar em que todos pareciam felizes. Risadas, taças, pequenas histórias banais. Mas bastou alguém dizer não estou bem para o ar mudar de cor. O ambiente inteiro congelou. Ninguém sabia o que fazer com a sinceridade. É curioso. Vivemos pedindo por autenticidade, mas quando ela aparece, fugimos. A verdade não destrói famílias, destrói as mentiras que as sustentam. Você já usou uma máscara por tanto tempo que esqueceu o rosto por baixo dela? Não falo de disfarces ocasionais, mas daquela máscara que se cola à pele, que sorri quando o coração está cansado, que diz tudo bem por reflexo. Essa máscara que o tempo faz você chamar de eu. O problema é que quanto mais ela te protege, mais te apaga. O mundo inteiro parece um teatro de máscaras. Todos fingem, todos ensaiam. As palavras são medidas, as emoções são coreografadas, as falas são sempre seguras. Mas há algo estranho nesse espetáculo. Ninguém realmente acredita no papel que representa. No fundo, todos sentem que há algo errado, algo essencialmente falso. Alan Watts dizia que a vida se transforma em comédia quando levamos nossos papéis a sério demais. E talvez seja isso o que estamos fazendo. Vivendo tão identificados com o personagem que esquecemos o ator. Esquecemos que por trás da atuação há um ser que apenas quer respirar sem roteiro. E é aí que o enredo começa a virar. Porque quando uma máscara cai, as outras ao redor tremem. O teatro balança. A encenação perde o sentido. E o que parecia estabilidade se revela fragilidade. O silêncio se rompe, o personagem se desfaz, e pela primeira vez, o ser humano aparece. Mas cuidado, esse momento não é o fim da história, é o limiar. O instante em que o palco escurece e algo dentro de você começa a despertar, como se a vida dissesse, agora, finalmente, posso começar de verdade. E é exatamente isso que fazemos todos os dias, sem perceber. Atuamos tão bem que a verdade se torna desconfortável. Fingimos calma quando há tempestade. Concordamos quando queremos gritar. Sorrimos quando a alma pede silêncio. Este teatro é coletivo, e nele quem finge melhor é quem sobrevive. Aprendemos cedo que mostrar fraqueza é perigoso, que sentir muito é inconveniente, e ser verdadeiro é arriscar a exclusão. Então nos adaptamos, editamos o que mostramos, oferecemos ao mundo versões aceitáveis de nós mesmos. E pouco a pouco, o personagem toma o lugar da pessoa. Mas há um preço para isso. O aplauso que o personagem recebe não alimenta a alma, só prolonga a farsa. Porque no fundo você sabe, o amor que o mundo oferece ao personagem nunca chega até você. É uma solidão silenciosa, estar cercado de gente e ainda assim se sentir invisível. Carl Jung dizia que a maior tragédia da alma é viver uma vida que não é sua. E ele tinha razão. A máscara, quando usada por tempo demais, não apenas cobre, ela corrói. Torna-se uma segunda pele, uma prisão que se confunde com identidade. Conheci um homem assim, bem-sucedido, respeitado, admirado. Todos o viam como exemplo. Mas todas as noites, antes de entrar em casa, ele chorava sozinho dentro do carro. Não por fracasso, mas por ausência. Havia construído uma vida sólida, mas cada tijolo foi erguido com medo. Medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de ser quem realmente era. E o medo, quando governa por muito tempo, transforma até o sucesso em cativeiro. Ele acreditava que era tarde demais para mudar, mas nunca é tarde para voltar a ser inteiro. A cura não vem de grandes revoluções, mas de pequenos gestos sinceros.
Começa quando você se permite dizer não, sem culpa. Quando admite não sei, sem vergonha. Quando mostra dor sem se desculpar por ela. Essas pequenas rachaduras no personagem são o início da liberdade. E sim, algumas pessoas vão se afastar. Elas dirão que você mudou, mas a verdade é que você voltou. Voltou ao que era verdadeiro antes do medo, antes da adaptação. Voltou ao que foi soterrado sob camadas de aprovação. Há uma beleza sagrada em despir-se de papéis, em olhar para o espelho e reconhecer, depois de anos, um rosto vivo, imperfeito, mas real. Talvez você perca aplausos, talvez perca pessoas, mas o que ganhará é algo que ninguém pode oferecer. A paz de existir sem precisar interpretar. Viver para agradar é como correr uma maratona com uma máscara de oxigênio quebrada. Você pode até chegar ao fim, mas chega sem ar, sem alma, sem si. O mundo não precisa de mais cópias bem comportadas. Precisa da sua autenticidade crua, da sua alegria sem roteiro, da sua tristeza honesta, da sua imperfeição viva. É isso que inspira, é isso que conecta, é isso que cura. Porque a verdade, mesmo quando dói, liberta. E a mentira, mesmo quando conforta, aprisiona. Se alguém se afasta diante da sua verdade, não é perda, é depuração. Só permanece quem é capaz de te ver de verdade. Então, quando este vídeo terminar, não corra para o próximo. Fique em silêncio por um instante. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: quem sou eu quando ninguém está olhando? Talvez seja ali, nesse espaço entre o personagem e o real, que a sua vida comece de novo. Se este vídeo te tocou, se algo dentro de você despertou, mesmo que em silêncio, curta, comente, pode ser anonimamente, e se inscreva no canal. Cada gesto seu é um lembrete de que ainda existem pessoas dispostas a sentir, a pensar e a se reconectar com o que é verdadeiro. Porque talvez, no fim das contas, ser humano seja exatamente isso: voltar para casa. E essa casa sempre foi você.